Ninguém te contou, mas há algo escondido nas páginas da Bíblia que a maioria das pessoas simplesmente ignora. E quando você descobre, percebe que isso muda completamente a forma como você enxerga sua própria caminhada espiritual. É como tropeçar em uma porta que sempre esteve ali, mas que quase ninguém nota. Hoje eu vou te mostrar esse detalhe esquecido, revelar por que ele está transformando a fé de tanta gente e ainda te entregar uma compreensão prática que pode fortalecer sua vida espiritual de um jeito direto e imediato. E o mais intrigante é que, quando você vê o que estava diante dos seus olhos o tempo todo, não tem como voltar para a mesma visão de antes. Ao longo dos séculos, muitos cristãos leram a Bíblia religiosamente, mas deixaram passar verdades que estavam explícitas, apenas esperando alguém com olhos atentos para percebê-las. E isso se tornou uma espécie de bloqueio coletivo. Todo mundo conhece as histórias, mas poucos entendem o que essas histórias estavam realmente apontando. O mais curioso é que esse ponto oculto nunca foi escondido de verdade, apenas foi esquecido em meio a interpretações apressadas, rotinas espirituais apáticas e a familiaridade que cria cegueira. Se você sente que sua fé está sempre pedindo por algo mais profundo, mas que você ainda não encontrou exatamente o que é, talvez o que falta seja justamente essa pequena chave que estava na Escritura desde sempre. Há uma verdade tão direta, tão prática, tão viva, que quando você finalmente a enxerga, ela quase parece nova, mas não é. É antiga, é bíblica e está ali claramente escrita. E antes que você pense que isso é apenas uma curiosidade teológica, entenda, essa revelação afeta decisões, cura feridas internas, fortalece relacionamentos, reacende convicções e até redefine como você entende sua própria identidade cristã. Não é uma teoria abstrata, é algo com impacto real no dia a dia. E justamente por isso, tão chocante que quase ninguém percebe, o que eu vou te mostrar a seguir pode desafiar aquilo que você achava que sabia, pode confrontar hábitos que você achava normais e pode reacender algo que talvez tenha adormecido dentro de você há muito tempo. E se você continuar comigo, vai perceber que a Bíblia nunca foi silenciosa sobre isso. Nós é que não estávamos ouvindo com atenção. Quando abrimos as Escrituras com calma, percebemos que Deus não apenas deixou mandamentos, histórias e profecias, Ele deixou padrões. E um desses padrões, o que a maioria dos cristãos deixa passar despercebido, é a forma como Deus revela sua vontade, não apenas através do que Ele diz, mas através do que Ele faz repetidamente. Este padrão aparece no Antigo e no Novo Testamento, em narrativas, em salmos, em ensinamentos de Jesus e até mesmo em cartas apostólicas. Mas passa batido porque nossa geração se acostumou a ouvir mensagens rápidas demais. Esse padrão, ignorado por tantos, mostra que Deus não age de forma aleatória. Ele nunca trabalha na vida de alguém sem antes revelar o motivo. E o mais surpreendente é que, quando você identifica esse fio condutor, você entende que ele está fazendo o mesmo na sua história agora, mesmo que você ainda não esteja percebendo. É como se ele estivesse te convidando a enxergar sinais que sempre estiveram presentes, mas que você nunca aprendeu a reconhecer. O problema é que muitos cristãos vivem como se Deus falasse apenas por grandes milagres, quando a Bíblia mostra o contrário. Ele revela sua direção nas pequenas repetições, nas escolhas que parecem simples, nas promessas reafirmadas, nas intervenções discretas que se multiplicam ao longo do tempo. E quando você enxerga isso, você entende que Deus sempre te preparou antes de qualquer virada importante da sua vida. Você apenas não interpretou o processo. O impacto dessa percepção é tão grande que faz você olhar para trás e perceber quantas vezes você achou que estava sozinho, quando na verdade Deus estava te moldando para algo maior. E isso não apenas muda sua fé, muda sua postura, muda sua forma de orar, muda sua forma de ouvir, muda sua forma de obedecer. Porque finalmente você deixa de pedir respostas rápidas e passa a identificar o movimento constante de Deus.
em cada detalhe. Para manter sua atenção e te envolver diretamente na reflexão, quero que você comente uma frase específica aqui nos comentários. Eu quero enxergar o que sempre esteve na Bíblia. Escreva exatamente assim para eu saber que você está comprometido com essa descoberta. Quando observamos os personagens bíblicos com mais cuidado, percebemos que quase todos experimentaram momentos em que algo parecia pequeno demais para ter significado espiritual. Porém, mais tarde, aquilo se mostrava parte essencial de um plano muito maior. E é justamente aí que a maioria das pessoas não percebe o que a Bíblia está mostrando. Deus sempre age antes que o ser humano compreenda o que está acontecendo. Ele prepara, direciona, confirma e só depois revela o propósito final. É por isso que muitos olham para suas próprias experiências e acham que foram coincidências, quando na verdade foram sinais antecipados. Pegue, por exemplo, Moisés. Antes de ouvir a voz de Deus no deserto, ele já havia recebido proteção desde bebê. Já havia sido educado em um palácio que não lhe pertencia e já havia sentido o peso da injustiça no coração. Nada disso parecia parte de um chamado espiritual, mas cada detalhe funcionava como preparação. A Bíblia não omite esses passos, mas muitos leitores os ignoram, porque só prestam atenção nos momentos milagrosos. E esse padrão se repete em dezenas de narrativas. O que quase ninguém percebe é que essas histórias não são apenas registros históricos, são instruções de como Deus lida com o coração humano. Ele começa por trás das cortinas, mexe no caráter, molda a visão e estrutura o propósito antes de revelar a missão. Isso está na Escritura inteira, mas passa despercebido porque vivemos uma fé apressada, que só valoriza o extraordinário. Quando enxergamos esse movimento discreto de Deus, percebemos que Ele trabalha de forma contínua e não apenas em eventos isolados. E essa percepção é tão transformadora que muitos cristãos relatam uma mudança radical na confiança espiritual quando finalmente entendem que Deus não responde apenas no fim, mas conduz desde o início. E a questão que começa a inquietar é simples. Se Deus sempre preparou seus servos antes de usá-los, o que será que Ele já preparou na sua própria vida que você ainda não identificou? A resposta pode ser bem mais profunda do que você imagina. Uma das mensagens mais ignoradas da Bíblia aparece justamente nos momentos em que Deus faz questão de mostrar que nada é desperdiçado. Cada deserto, cada silêncio, cada atraso, cada porta que parecia fechada estava construindo algo essencial. E por mais que muitos cristãos leiam esses trechos, eles se acostumam tanto às histórias que não percebem a lição central. Deus nunca trabalha de forma improvisada. Ele tece cada parte da jornada com intenção, mesmo quando nós interpretamos como frustrações. Quando Jesus chama seus discípulos, por exemplo, isso não aconteceu de forma repentina para nenhum deles. Antes do convite, cada um já havia experimentado situações que moldaram sua sensibilidade espiritual. Pedro já conhecia o peso do fracasso. Mateus já entendia o impacto da rejeição. João já carregava uma inquietação profunda sobre quem Deus realmente era. A Bíblia mostra isso nas entrelinhas, mas muitos leem rápido demais para notar. O curioso é que, quando você começa a prestar atenção nesses detalhes, percebe que a Bíblia está insistindo em um ponto que raramente é pregado. Deus não constrói ministérios a partir de capacidades impressionantes, mas de processos aparentemente comuns. Ele pega o cotidiano, os erros, os ciclos, as esperas e transforma tudo em parte do propósito final. A maioria das pessoas passa a vida pedindo milagres, quando a Bíblia deixa claro que o maior milagre é perceber o que Deus já está fazendo enquanto você nem percebe. Essa compreensão provoca uma mudança tão grande que muitos cristãos relatam que depois de entenderem esse padrão, tudo começou a fazer sentido. É como se o caos se reorganizasse, como se o passado ganhasse propósito, como se os momentos que pareciam perda se revelassem treinamento. E o mais impressionante
Esse padrão está explícito nas Escrituras. E aí surge uma pergunta desconfortável que pode te causar um impacto profundo. Se Deus já está movendo peças na sua vida de forma tão intencional quanto fazia com seus servos na Bíblia, por que você ainda está tratando suas lutas como se fossem apenas problemas e não preparação? Outra verdade que muitos ignoram na Bíblia é que Deus sempre combina propósito com responsabilidade. Ele nunca entrega algo sem antes preparar o caráter para sustentar aquilo que será dado. Essa lógica aparece em diversas passagens, mas costuma ser esquecida porque muitos cristãos querem o resultado sem perceber o treinamento. Quando observamos personagens como José, percebemos que cada circunstância difícil não estava isolada. Fazia parte de um desenvolvimento interno que Deus estava construindo desde o início. O fascinante é que, ao contrário do que se pensa, Deus não separa propósito de processo. A Bíblia mostra que ambos caminham juntos e que a maturidade espiritual nasce exatamente da forma como lidamos com as etapas antes da recompensa final. E isso vai contra o modo moderno de enxergar a fé, que muitas vezes busca atalhos, promessas rápidas e respostas imediatas. Só que a Escritura insiste: Deus não apenas entrega bênçãos, Ele sustenta identidades. Esse ponto esquecido explica por que muitos se frustram com Deus. Não porque Ele não respondeu, mas porque a pessoa não percebeu que a resposta estava sendo construída antes, em silêncios, em provações, em mudanças internas imperceptíveis. E quando isso não é compreendido, o cristão acaba achando que Deus está atrasado, quando, na verdade, Ele está alinhando tudo de forma precisa. Quando essa conexão entre processo e propósito finalmente é entendida, surge uma sensação de clareza espiritual que muda a forma como você encara suas próprias dificuldades. Aquilo que antes parecia punição se revela formação. Aquilo que parecia atraso se mostra direção. Aquilo que parecia abandono, na verdade, era proteção. E o mais impactante é perceber que isso não é uma interpretação moderna. Está escrito na Bíblia o tempo inteiro. E isso te leva a um ponto delicado. Quantas das lutas que você está enfrentando hoje não são, na verdade, etapas essenciais de algo maior que Deus está preparando para entregar a você no momento certo? Outro aspecto que muitas pessoas não percebem na Bíblia é como Deus usa repetições para comunicar algo que o coração humano insiste em ignorar. Diversas instruções aparecem mais de uma vez, em diferentes livros, em diferentes contextos, como um lembrete persistente de que certas verdades são universais e fundamentais. Só que, por estarem tão presentes, muitos acabam acostumando-se a elas e deixam de notar o que Deus quis enfatizar. A repetição bíblica não é acidental. Quando Deus repete, Ele está destacando uma verdade que o ser humano tem dificuldade de aplicar. Por isso, mandamentos como não temas, vigiai, perseverai, lembra-te e tantos outros surgem em momentos diversos, com personagens diferentes, em circunstâncias completamente distintas. É como se Deus dissesse: você vai precisar disso mais vezes do que imagina. Se você prestar atenção, percebe que essa repetição funciona como uma preparação direta para desafios que ainda virão. Deus não repete porque você não entendeu intelectualmente. Ele repete porque você ainda não viveu o suficiente para perceber o quanto vai precisar daquela palavra. E isso faz muita diferença, porque transforma cada versículo conhecido em uma ferramenta prática e antecipada para situações futuras. Esse padrão ignora nossa pressa e confronta nossa tendência de esquecer aquilo que deveria ser essencial. Deus sabe que o coração humano é instável, que as emoções mudam, que a fé oscila e por isso Ele repete para estabelecer fundamentos. Mas quase ninguém nota que essa repetição não é apenas instrução, é cuidado. E quando isso se torna evidente, você percebe que muitas das palavras de Deus que você considerou básicas eram, na verdade, mensagens profundas que você ainda não aprendeu a valorizar.
E isso te leva a uma reflexão inevitável. O que Deus tem repetido na sua vida, seja através da Bíblia, de conselhos, de circunstâncias ou de orações, que talvez você esteja ouvindo, mas ainda não está realmente absorvendo? Há um ponto extremamente importante nas Escrituras que quase ninguém percebe. Deus frequentemente responde antes da oração, não depois. E essa realidade aparece repetidamente, mas passa despercebida porque estamos acostumados a relacionar respostas apenas com pedidos explícitos. Porém, quando olhamos para diversos acontecimentos bíblicos, percebemos que Deus já estava movendo circunstâncias muito antes de alguém dobrar os joelhos. Ana pediu um filho, mas Deus já estava preparando o ambiente para Samuel nascer. Daniel pediu sabedoria, mas Deus já havia concedido favor antes que ele sequer soubesse da necessidade. Os discípulos pediram proteção, mas Jesus já tinha intercedido por eles anteriormente. Esse padrão muda completamente a forma como enxergamos oração. Muitos se questionam por que determinados pedidos parecem não ser atendidos, sem perceber que, frequentemente, a resposta está vindo por caminhos que não se encaixam nas expectativas humanas. É comum esperar que Deus fale de forma estrondosa, quando a Bíblia mostra que Ele age muitas vezes em silêncio, moldando circunstâncias, alinhando oportunidades, fortalecendo o interior. Esse detalhe ignorado faz muitos cristãos acreditarem que Deus está longe, quando, na verdade, Ele está trabalhando intensamente nos bastidores da vida. E isso gera uma confusão espiritual que poderia ser evitada se entendêssemos esse ponto simples. Deus responde antes, durante e depois. Ele não está limitado à nossa linha temporal e, por isso, suas respostas muitas vezes chegam antes mesmo de pedirmos. Quando você assimila essa verdade, a oração deixa de ser um ato de desespero e se torna um alinhamento com aquilo que Deus já está construindo. Não é apenas pedir, é perceber que Ele já começou a agir. Isso traz uma paz tão profunda que até o silêncio passa a ter significado. E quando essa percepção cresce, você entende que Deus nunca deixou de te escutar. Ele apenas estava preparando a resposta. E tudo isso te leva à seguinte pergunta: quantas das coisas que você chama hoje de coincidências não são, na verdade, respostas antecipadas de Deus que você ainda não reconheceu? Outro elemento bíblico que a maioria ignora é o quanto Deus utiliza pessoas específicas em momentos decisivos, não apenas como companheiros, mas como instrumentos diretos da sua vontade. A Escritura mostra repetidamente que Deus não nos chamou para uma fé isolada. Ele nos chamou para uma fé compartilhada. Isso aparece na amizade entre Davi e Jonatas, no discipulado de Paulo e Timóteo, no apoio que Ruth ofereceu a Noemi e até nos 12 discípulos que caminharam lado a lado com Jesus. Cada uma dessas relações revela que Deus coloca pessoas estratégicas no caminho de quem Ele quer fortalecer. E o mais curioso é que essas conexões geralmente surgem nos momentos em que menos esperamos. Muitas vezes aparecem como encontros simples, conversas rápidas, aproximações espontâneas que parecem irrelevantes, mas que, olhando para trás, se revelam essenciais. A Bíblia deixa claro que Deus não escolhe relacionamentos ao acaso. Ele usa pessoas como pontes, alertas, confirmações e até como proteção espiritual. Contudo, a maioria das pessoas passa por esses encontros sem perceber o propósito por trás deles. Encaram amizades como vínculos sociais, mentores como conselheiros e irmãos na fé como companhia. Mas a Bíblia mostra que muitas vezes eles são respostas que você nem imaginou que precisava. E isso revela algo importante. Deus fala através de gente. Deus cura através de gente. Deus fortalece através de gente. E aqui entra algo que poucos percebem. Às vezes, a resposta que você pede a Deus não vai vir por meio de uma revelação extraordinária, mas por meio de alguém que Ele colocou ao seu lado há anos. Alguém cuja presença você subestimou.
Isso muda completamente a forma de enxergar relacionamentos na fé, porque você passa a valorizar as conexões com muito mais profundidade. Isso te leva a uma reflexão que pode mexer com o seu coração. Será que a pessoa que Deus escolheu como instrumento para o seu próximo avanço espiritual já está na sua vida e você ainda não percebeu? Existe um detalhe que atravessa toda a Escritura e que pouquíssimos cristãos percebem. Deus sempre conecta transformação espiritual com lembrança. Ele constantemente chama seu povo a recordar pactos, recordar livramentos, recordar promessas, recordar intervenções específicas. Isso aparece no relato do Êxodo, nas profecias, nos salmos, nos ensinamentos de Jesus e nas cartas apostólicas. Mas mesmo com essa repetição enfática, muitos cristãos tratam lembrança como um exercício sentimental, quando na verdade ela é uma arma espiritual. A Bíblia revela que a memória é um campo de batalha. Sempre que Deus manda o seu povo lembrar, Ele está na prática fortalecendo a fé contra aquilo que quer fragilizá-la. Porque quando você lembra o que Deus já fez, você recupera convicções que o presente tenta apagar. Quando você recorda palavras, livramentos, milagres, portas abertas, você reforça que Deus não muda, mesmo quando a circunstância muda. Mas a maioria lê a palavra lembra-te como uma instrução genérica, sem perceber que é um mecanismo de sobrevivência espiritual. Esse ponto é tão ignorado que muitos cristãos, ao enfrentarem crises, procuram novas respostas, novos sinais e novas confirmações, sem antes revisitar o que Deus já falou. É como se buscassem uma fé inédita, enquanto a Bíblia sempre convidou primeiro a restaurar a fé que já existiam. O esquecimento não é apenas uma fraqueza humana. Espiritualmente, é um risco, porque quem esquece o que Deus fez passa a interpretar a vida apenas pelos olhos da dor e não pela perspectiva da fidelidade divina. Quando essa verdade se torna clara, algo poderoso acontece. A pessoa começa a ver sua própria história como testemunho e não como acúmulo de acidentes. Ela passa a reconhecer padrões de cuidado que antes pareciam apenas momentos isolados. E isso cria uma estabilidade espiritual profunda que não depende das emoções do dia, mas de tudo aquilo que Deus já provou ser. E se você parar por um momento para revisitar sua própria trajetória, talvez perceba que Deus já te sustentou mais vezes do que você reconheceu. E que parte da confusão espiritual que você vive hoje pode vir justamente do que você deixou de lembrar. Outro ponto profundamente bíblico que quase ninguém percebe é que Deus trabalha com ritmos. Ele estabelece ciclos de descanso, ciclos de avanço, ciclos de correção, ciclos de silêncio e ciclos de revelação. Isso se vê no sábado, instituído em Gênesis, nas festas de Israel, nas pausas estratégicas dos salmos, no tempo certo mencionado por Paulo e até na forma como Jesus se retirava frequentemente para orar antes de tomar decisões importantes. Mas, por pressa, muitos cristãos interpretam esses ritmos como estagnação, quando na verdade são alinhamentos. A Bíblia mostra que Deus não opera apenas através de acontecimentos, mas através de intervalos. Os momentos em que nada parece acontecer são muitas vezes os mais necessários para reorientar o coração. Essa dinâmica aparece repetidamente, mas as pessoas ignoram porque se acostumaram com uma espiritualidade imediatista. Quando Deus pausa, pensamos que Ele nos deixou de lado. Quando Deus silencia, supomos que Ele desaprovou algo. E na maioria das vezes, não é nada disso. Deus cria ritmos para evitar que nossa fé seja construída sobre ansiedade e não sobre convicção. Perceber esses ritmos muda completamente a forma como encaramos as fases difíceis. Uma pausa não significa abandono, significa preparação. Um silêncio não significa rejeição, significa maturidade. Um atraso não significa ausência, significa precisão. Mas, sem entender esse padrão bíblico, o cristão entra em desespero toda vez que o céu parece quieto, quando deveria interpretar esse silêncio
como parte essencial do processo. O mais surpreendente é que quando você passa a observar a maneira como Deus conduziu pessoas nas Escrituras, percebe que Ele raramente trabalha no ritmo que elas esperavam, mas sempre no ritmo que elas precisavam. E essa percepção reduz angústias, fortalece a confiança e impede que você desista no meio do processo. E antes de seguir para os próximos blocos, que vão aprofundar ainda mais esse tema, eu quero que você faça algo simples para ajudar mais pessoas a receberem esta mensagem. Curta este vídeo, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos estudos. Isso ajuda muito a espalhar conteúdo bíblico sólido para quem precisa. Existe outro aspecto bíblico que permanece invisível para muitos. Deus não apenas fala através de palavras, mas através de contrastes. Sempre que Ele quer revelar algo essencial, Ele coloca duas realidades lado a lado, para que o coração entenda, não apenas pela explicação, mas pela comparação. Isso acontece com luz e trevas, vida e morte, fé e dúvida, obediência e rebeldia. E esses contrastes não são apenas poéticos, são ferramentas pedagógicas espirituais que Deus usa para ensinar aquilo que o ser humano tem dificuldade de assimilar apenas ouvindo. Esse método aparece na forma como Jesus explica o reino. Ele apresenta o fariseu e o publicano, o servo fiel e o servo infiel, a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, o joio e o trigo. Cada comparação é um espelho duplo. Um revela o que Deus busca, o outro revela o que o coração humano tende a fazer quando se afasta. Mas por estarem tão presentes, muitos cristãos passam rápido demais por eles, sem perceber que esses contrastes foram pensados para confrontar e despertar. E o mais poderoso é que esses contrastes não foram criados para produzir culpa, mas consciência. Eles existem para mostrar caminhos, não condenação. Eles revelam que sempre há dois destinos, dois tipos de frutos, dois tipos de decisão, e que cada escolha abre um futuro diferente. E essa perspectiva, quando compreendida, traz clareza espiritual que dispensa confusões desnecessárias. A maioria das pessoas lê esses pares como simples histórias ilustrativas, mas elas carregam direcionamentos profundos. O problema é que muitos apenas absorvem a narrativa, mas não percebem o convite implícito: escolher qual lado desejam viver, qual caráter desejam desenvolver e qual resposta desejam dar ao que Deus está oferecendo. Se você olhar para a sua própria vida hoje, pode perceber que Deus também tem colocado contrastes diante de você. Oportunidades para escolher confiança ao invés de ansiedade, perdão ao invés de rancor, foco ao invés de dispersão. E entender isso faz você enxergar que Deus não te deixa confuso. Ele te dá comparações para que você identifique claramente o caminho certo. Outro elemento bíblico que muitos ignoram é que Deus sempre associa direção com revelação parcial. Ele não entrega tudo de uma vez. Ele não expõe o plano inteiro. Ele mostra um passo, depois outro, depois mais um. E essa dinâmica aparece desde Gênesis até Apocalipse. Deus disse a Abraão para sair da sua terra, mas não disse para onde exatamente. Ele revelou a José sonhos, mas não explicou o processo. Ele mostrou a Moisés o propósito, mas não todos os detalhes da jornada. Jesus convocou seus discípulos, mas não descreveu tudo o que enfrentariam. Essa parcialidade não é falha, é pedagogia. É a forma de Deus ensinar confiança gradual, dependência contínua, sensibilidade espiritual crescente. A maioria das pessoas quer ver o mapa completo, mas a Bíblia mostra que Deus trabalha como quem acende um lampião no meio da noite. Ilumina apenas o suficiente para você andar sem tropeçar. É assim que Ele forma a maturidade. Não dá tudo pronto, dá clareza suficiente para quem está disposto a caminhar. E o mais curioso é perceber que muitos cristãos confundem falta de detalhes com ausência de direção. Mas a Escritura revela que Deus fala claramente justamente quando Ele não fala tudo.
Essa dinâmica evita que o coração confie no projeto ao invés de confiar na voz que guia. É por isso que Deus revela por etapas, para que cada fase produza obediência, não apenas conhecimento. Quando você entende isso, deixa de se frustrar com a falta de respostas imediatas e começa a ver beleza na maneira como Deus conduz. Você passa a perceber que, se Ele ainda não mostrou o próximo passo, é porque o atual ainda está produzindo algo necessário. Fases incompletas não significam descuido, significam propósito em andamento. E isso levanta uma questão que inevitavelmente mexe com o coração. Se Deus só revela o que você está preparado para sustentar, o que será que Ele ainda não te mostrou porque você está deixando de desenvolver no presente? Há ainda algo profundamente presente na Bíblia que a maior parte das pessoas simplesmente não percebe. Deus usa confrontos internos como parte do processo de amadurecimento espiritual. Personagens como Jonas, Elias, Pedro e Paulo viveram batalhas interiores tão intensas quanto as externas. E isso não foi acidental. Cada conflito emocional, cada momento de dúvida, cada fase de cansaço ou desalinhamento não representava apenas fraqueza humana, mas oportunidade divina de crescimento. E o mais fascinante é que esse padrão está nas Escrituras de forma tão explícita que chega a ser surpreendente como passa despercebido. A Bíblia nunca esconde as tensões internas dos seus heróis da fé. Jonas tenta fugir, Elias deseja morrer, Pedro nega, Paulo luta contra seu espinho na carne. Esses relatos não estão ali para dramatizar a narrativa, estão ali para mostrar que Deus não desiste de quem está em crise. Ele usa o confronto interno para revelar ângulos do chamado que não seriam percebidos de outra forma. É através da luta que a fé se fortalece, através da dúvida que a dependência cresce, através do desconforto que o coração amadurece. Só que muitos cristãos, por não perceberem esse padrão, interpretam suas próprias lutas internas como sinal de distanciamento espiritual. Quando, na verdade, na Bíblia, conflitos internos são frequentemente sinal de preparo, não de fracasso. O coração inquieto muitas vezes está sendo trabalhado. A mente atribulada muitas vezes está sendo reorientada. A dor emocional muitas vezes está limpando áreas que estavam escondidas há anos. Compreender isso muda a forma de enxergar a si mesmo. Em vez de se considerar falho por lutar, você passa a perceber que batalha interna é terreno fértil para transformação profunda. Você deixa de pensar, Deus se afastou de mim, e passa a entender, Deus está confrontando o que precisa ser curado. Isso cria uma liberdade espiritual rara, porque você começa a enxergar propósito nas tensões que antes pareciam apenas fraquezas. E isso leva a uma reflexão importante. Se Deus usou conflitos internos para forjar grandes homens e mulheres da fé, será que a luta que você enfrenta hoje não é justamente o ingrediente que Ele está usando para te preparar para algo que você ainda não vê? Quando colocamos todos esses padrões bíblicos lado a lado, a preparação silenciosa, as repetições intencionais, os contrastes que ensinam, a revelação parcial, as conexões divinas, as respostas antecipadas, os ritmos espirituais e até os conflitos internos, percebemos algo que a maioria dos cristãos nunca nota. Deus sempre esteve revelando mais do que o olho humano consegue enxergar à primeira vista. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, é um manual vivo de como Deus pensa, age, orienta e transforma. E o mais impressionante é que muitas dessas revelações estão ali, abertas, claras, diretas, mas só quem está disposto a olhar com atenção as percebe. A verdade é que muitos leem a Bíblia procurando milagres extraordinários, mas ignoram os detalhes que moldam o coração. Procuram previsões, mas ignoram princípios. Querem respostas prontas, mas não reconhecem processos. E por isso, tantos passam pela vida sem perceber que a Escritura já lhes entregou ferramentas espirituais que poderiam ter evitado quedas, acelerado curas e fortalecido convicções.
não é falta de fé, é falta de percepção. A Bíblia não esconde, nós é que não enxergamos. Quando você começa a perceber esses padrões, tudo muda. A fé deixa de ser um discurso e se torna uma forma de interpretar a vida. As provações deixam de parecer punições e passam a parecer aulas. Os silêncios deixam de parecer abandono e passam a parecer preparação. E aquilo que antes te confundia começa finalmente a fazer sentido, porque a Bíblia não quer apenas informar, ela quer despertar, quer abrir seus olhos para aquilo que sempre esteve ali. E por isso, ao chegar ao final deste estudo, há uma verdade que você precisa levar consigo. Deus não está tentando se esconder. Ele está tentando te ensinar a enxergar. Ele colocou respostas, padrões, exemplos e revelações por toda a Escritura, esperando pelo momento em que você leria, não apenas com os olhos, mas com discernimento. E quando isso acontece, a fé deixa de ser teórica e passa a ser viva, concreta, aplicável. Você passa a perceber Deus não só nos grandes momentos, mas nos detalhes que moldam sua história. Então, leve isso com você. A maioria das pessoas nem percebe o que a Bíblia revela, mas agora você percebe. E essa percepção muda tudo. Porque quando os olhos se abrem, a vida espiritual nunca mais volta a ser a mesma.